Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Sr. Ministro, quando estamos a falar, amanhã temos o debate do Estado da Nação, portanto é uma fase final da ação legislativa, e quando falamos em Estado da Nação falamos da qualidade da democracia. A forma como todos vemos a democracia, como é que tudo isto funciona, como funciona o Estado, como funciona o Governo, como funcionam as várias instituições. E quando o Governo proclama sempre a viva voz, claro, que precisamos de entidades reguladoras de supervisão muito independentes, muito fortes, à prova de ligações que possam pôr em causa a percepção pública de independência e isenção, estamos todos de acordo, Sr. Ministro. De certeza estamos de acordo. Se lhe perguntar ao Sr. Ministro que está de acordo com a necessidade de garantirmos uma democracia forte, com entidades reguladoras independentes, também dirá que sim. Não tenho dúvida sobre isso. Esta questão nem sequer lhe vou colocar. Quero lembrar que o Partido Socialista está no Governo há 6 anos e resolveu considerar que o mais importante na nomeação de reguladores é a proximidade com o Governo e não a sua independência e isenção. Este é um tema central hoje na percepção pública da democracia em Portugal e da forma como os portugueses olham para o Governo e olham para o Parlamento e olham para o país. Dou só um exemplo, que falei também com o Sr. Presidente da Economia há uma semana aqui, não tem a ver diretamente consigo, Sr. Ministro, tem a ver com o Banco de Fomento, por exemplo, em que percebemos que o Sr. Ministro da Economia transmitiu há uns tempos atrás, e a semana passada também, que estava confortável, agora menos confortável, mas estava confortável com a nomeação do Dr. Vítor Fernandes, apesar de agora estar a aguardar uma nova avaliação da idoneidade, mas mantém-se confortável, percebeu-se na audição. Sr. Ministro, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos também está confortável com as trapalhadas que o Governo se tem metido cada vez que tem que fazer nomeações para as entidades reguladoras de supervisão? Primeira pergunta. O estado da governação do país também se vê quando já ninguém fica admirado com o conforto do Governo nas nomeações. O que se passa, e poderá hoje acontecer o contrário, é que há muito conforto no Governo nas nomeações. Pergunto também ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos se também está confortável com o estado destas decisões das nomeações. O Sr. Ministro está confortável com a nomeação do Dr. Vítor Fernandes para o Banco de Fomento? É o Governo, não estou a falar. Ele está confortável com a nomeação do Procurador Europeu, a polémica recente que aconteceu ainda este ano? O Sr. Ministro está confortável com a nomeação de Pedro Adão e Silva para os 5 anos das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril? 5 anos de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O Sr. Ministro está confortável com a nomeação do Ministro das Finanças diretamente do Banco de Portugal? O Sr. Ministro também está confortável com a nomeação, que é da sua responsabilidade, da deputada Ana Paula Vitorino para a entidade reguladora de transportes, que também é da sua responsabilidade, Sr. Ministro, e o que está aqui em causa, antes que haja qualquer tipo de comentário, não estamos nunca a pôr em causa, muito menos neste caso, a competência das pessoas. O que está a pôr em causa aqui é a independência e a isenção. A pergunta é se o Sr. Ministro e se o Governo estão confortáveis. É que tenho a certeza que os portugueses não estão confortáveis e o PSD claramente não está confortável com esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões são estas, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós escolhemos fazer a política e a oposição que queremos. E o Governo tem estado de forma empenhada a governar, com ação, em muitas áreas e muitas frentes a reformar, falando das áreas que tutelo, importantes para a nossa Comissão. Aquilo que nós estamos a fazer na habitação e na ferrovia não é apenas incremental, nós não estamos a melhorar, nós estamos de facto a revolucionar a forma como se faz política de habitação e como se trata a ferrovia em Portugal. E esta é uma forma que nós escolhemos de estar na vida política e de alguma forma de tentar ir de encontro aos problemas do país e à transformação que nós queremos da sociedade portuguesa. Obviamente que não é por acaso, e vamos à questão que colocamos diretamente, mas não é por acaso que o maior partido da oposição escolhe como centro da sua intervenção política, e não é só nesta Comissão, é no debate do Estado da Nação, pelo que já conseguimos antever, pela sua própria intervenção, escolhe evitar falar dos problemas mais graves da vida do país e concentra-se numa política que pretende ser uma política de casos. Cada um retirará a seu tempo as conclusões se essa forma de estar e de fazer política é ou não
premiada pelo povo português. Quanto às nomeações, a única coisa que eu lhe posso dizer é que nós temos nomeado gente, como aliás, pelos vistos, é confirmado pelo Sr. Deputado, competente. E é isso que nós temos de fazer. O que nós precisamos, nas mais diversas áreas do Estado, é nomear gente competente, qualificada. E já é um ganho para o Governo, digo eu, que o maior partido da oposição consiga assumir a competência de quem vai sendo nomeado, e há uma discussão que obviamente vá lá, subjetiva pelo menos, e acho que aqui estamos mais ou menos de acordo, que é subjetiva, que é sobre a independência das pessoas. Eu digo que é subjetiva porque, por exemplo, no caso da AMT, dizem bem, esta é uma questão muito importante, porque o Governo tem competências que estão previstas na lei, para escolher pessoas, nomear, estão previstas na lei. Portanto, ou a discussão é sobre a lei, ou nós, obviamente, podemos discutir as escolhas, mas não com a gravidade com que se lhes atribui. Quando nós propomos, e eu, a Ana Paula Vitorino para Presidente da AMT, é simplesmente porque a Ana Paula Vitorino, naquela área, é das melhores do país. E como para mim, provavelmente porque sou socialista e não dirigente do PSD, o facto dela ser ou ter sido ministra socialista não é um defeito. Não vou falar de outros argumentos que são absolutamente desprezíveis, como relações com familiares, mas do ponto de vista da independência, que é um debate que interessa, eu acho que eu conheço pouca gente na minha área política que seja tão independente em relação ao seu partido, aos governantes do seu partido, ao líder do governo e ao ministro da tutela, como a Ana Paula Vitorino. Reparem que, se nós tivéssemos nomeado alguém próximo do ministro, mas que não era figura pública, mas era próximo, não havia nenhuma questão sobre a independência. Porquê? Porque não se conhece a pessoa e as relações que ela tem com. Esta é uma questão que foi transformada numa questão política, porque obviamente a Ana Paula Vitorino tem o pecado de ser socialista. Quando nós, é a minha leitura, o que é que eu hei de fazer? Nós não pensámos igual, Afonso. O Sr. Deputado falou e agora sou eu a dizer o que acho. É assim que funcionamos em democracia, como quer. E por isso, dar-lhe nota de que nós indicamos quem tem competência, que não é posta em causa pelo PSD e que daquilo que é a nossa experiência e a minha, e é importante porque quem está nestas funções, neste momento, sou eu, e queremos no Governo ter alguém com competência e independência que nós sabemos que a Ana Paula Vitorino tem, E isso é o mais importante, é nós sabermos que quem estamos a convidar é qualificado e é independente. E para mim chega-me aquilo que nós sabemos e achamos sobre as pessoas. Acontece termos duas pessoas que foram ministros, é o caso da Ana Paula Vitorino e do Mário Centeno, que são de facto altamente qualificados, são extraordinários na sua atividade profissional e são independentes face ao Governo. Para nós é o relevante, competentes e independentes. E não é só face ao Governo, porque outra das matérias que a nós não nos preocupa, está bem, mas o tempo sou eu que giro. Uma das matérias que nunca é referida e que para nós é muito importante, é mesmo a mais importante, é a independência de um regulador face aos regulados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. O Sr. Ministro acabou por dar uma resposta em 6 minutos, afinal não estava nada confortável com a questão e, portanto, pode fazer o tempo que quiser, não tem problema nenhum. Agora, há uma questão que eu lhe quero dizer, não atribuo ao PSD coisas que nós não dissemos. E, portanto, nós estamos aqui a tratar de questões muito sérias, o tema que colocamos inicialmente foi este, mas temos mais os temas todos que o Sr. Ministro colocou aqui e mais outros se for necessário. Portanto, não temos aqui não há apenas um tema. Portanto, não venha cá com essa questão de dizer que o PSD colocou isto no centro. Isto está no centro. Porque tem a ver com a qualidade da democracia e com a forma como o Governo encara este tipo de situações. E, portanto, não é uma questão nossa do PSD. Não deve estar a ler os jornais, nem a informação, nem a opinião pública, nem a opinião publicada, nem a opinião dos portugueses. Se eu ouvisse, não faria esse tipo de comentário. Portanto, o que eu lhe quero dizer é o seguinte. Nós, nesta matéria, somos muito claros.
E até é desconfortável este tema aqui quando tratamos de uma deputada do Partido Socialista que está cá no Parlamento. Mas a questão não tem só a ver com ela, tem a ver com a forma como o Governo encara este tipo de nomeações. Ó Sr. Ministro, mas já percebemos que o senhor está confortável com esta questão e desvaloriza completamente a questão da independência e da isenção das entidades de regulação e de supervisão. Desvaloriza completamente. Pela sua intervenção e pela forma tentou dar um ar um pouco descontraído à forma como apresentou a sua intervenção, demonstra a sua desvalorização do tema da independência. Ó Sr. Ministro, outro tema. E vamos já falar sobre a Grande Force e sobre a TAP. Temos que ter tempo para isso. Outro tema. Portagens. Foi tomada uma decisão recentemente no Orçamento de Estado, a proposta do PSD, aprovada neste Parlamento, que a decisão é muito simples. Em algumas ex-SCUTs e no Algarve também, havia uma redução de 50% nas portagens para os veículos a combustão e 75% para os veículos elétricos. A pergunta é esta: porquê é que não foi aplicada a totalidade desta redução? Porquê é que não se cumpriu a lei? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Nós somos, no Ministério das Infraestruturas, solidários, coletivamente e responsáveis por todas as decisões que o Governo toma, mas esta é uma matéria que foi da responsabilidade do Ministério das Finanças e, portanto, eu pedia que essa questão fosse colocada ao Ministério das Finanças. Obrigado. Sr. Ministro, a pergunta é muito simples. Sr. Deputado, só um bocadinho. Sr. Ministro, pedir só o favor de aproximar um bocadinho mais o micro. Ok. Para que possa ser melhor perceptível as respostas na sala. Sr. Deputado, agora sim, faz favor. Sr. Ministro, só quero insistir. Porquê é que o Governo não cumpriu a lei? Porquê é que a lei não foi cumprida? Porquê é que não está a ser aplicado o que está decidido no Parlamento já há 6 meses? Não respondeu, Sr. Ministro. Faz favor. Sr. Deputado, aquilo que sei é que a lei está a ser cumprida. Senão não era possível fazermos a aplicação da mesma. O Ministério das Infraestruturas aquilo que faz é a sua aplicação concreta, aquilo que foi decidido, aquilo que foi votado em Conselho de Ministros, também por nós, mas sobre os contornos específicos, técnicos, sobre a proposta em concreto, eu pedia, não é uma questão de fugir, pedia que o PSD colocasse a questão ao Ministério das Finanças, porque não fomos nós que fizemos o desenho desta medida e, portanto, acho que é melhor perguntar a quem tem o melhor conhecimento técnico da mesma.